Viajantes, sejam bem-vindos a mais um sofá aqui da nossa nave. Temos semana de lua cheia no céu, nosso caldeirão está transbordando. E o que será que temos para refletir essa semana? Vamos? Pois bem, viajantes, numa semana de lua cheia no céu, uma lua cheia que é uma superlua, que é uma cheia eclipsada, porque vai acontecer no signo de Áries, oposto complementar do signo de Libra, que tivemos o eclipse lá no dia 2, no comecinho do mês. O que será que temos para essa semana, se não muita intensidade, né? E eu quero falar com vocês aqui no nosso sofá essa semana exatamente desse eixo, que é um eixo que a gente trabalha os elementos ar e fogo, e como que a gente lida com os excessos e as faltas. Isso foi algo que me veio muito para refletir essa semana com essa lua, principalmente porque estamos falando de um transbordamento em Áries, que é um signo do elemento fogo e que, por natureza da nossa sociedade, temos a tendência a reprimir o fogo. Exatamente porque o fogo, ele é quem, gente? Ele é a chama da individuação. Os elementos do fogo, eles vão nos ensinar exatamente sobre a nossa chama interna, sobre a nossa individualidade, as nossas verdades interiores, aquilo que faz sentido para dentro, para cada um de nós, as nossas vontades, desejos, as nossas paixões. É algo que diz muito sobre a pessoa, sobre o eu, né? Os nossos signos de fogo, eles dizem muito sobre como nos comportamos. Eu nesse lugar, como eu me comporto. E no seu oposto complementar, estamos falando exatamente do ar. E o ar é o coletivo, a gente vai encontrar aí no ar quem? Libra, Aquário e Gêmeos. Os signos super coletivos, né? Os signos que estão ali com as pessoas, nas interações, nos coletivos. E numa sociedade que a gente enaltece muito mais o ar, o que é isso, né? O coletivo, sermos simpáticos, sermos bonzinhos, agradar todo mundo o tempo inteiro. Sempre é um lugar muito mais valorizado do que quando a gente honra a nossa autenticidade. O que nessa dinâmica a gente pode encontrar de excessos e que em todo excesso se esconde uma falta. Essa é uma frase de Freud muito conhecida e dentro dessa sua perspectiva é muito interessante que a gente analise os lugares em que a gente manifesta os excessos. E quais são os excessos? De todos os variados tipos, tá? Então, quero que você pense aí, aonde que hoje na sua vida você está manifestando algum excesso? É excesso por comida? É um excesso pelas redes sociais, é um excesso por estudar, é um excesso por vícios, é um excesso por drogas, é um excesso por falar mal das pessoas, é um excesso por comprar coisas, é um excesso por jogo, é um excesso por o quê? Aonde na sua vida, em algum momento, agora, ou você tem alguma questão com algum excesso. E é exatamente nesse excesso que, se a gente for ali vasculhar pelos excessos, eu dei um exemplo esses dias, né? Falei assim, olha, imagina que você tem um vício, um excesso de comprar roupa. Vai vasculhando esse excesso de roupas, abrindo ali com as suas mãos, o que você vai chegar? Numa falta. Em alguma falta que você está tentando suprir por esse excesso. E por que eu achei tão interessante e é tão pertinente correlacionar com esse eixo? Porque como a gente já tem uma tendência ao excesso do outro, então estamos nesse excesso do coletivo, do sermos bonzinhos, do estarmos agradando o tempo inteiro, estarmos ali muitas vezes, né, deixando passar as nossas vontades, os nossos desejos. Esse excesso do outro, ele está escondendo quem? Que falta que ele está escondendo? Exatamente a falta por nós mesmos. Não à toa, esse ano de 2024 foi um ano em que os nodos lunares, né, os eixos de desenvolvimento
para nós, enquanto coletivo, estava com o seu desenvolvimento em Áries. E o seu nó do sul, que é considerado a nossa bagagem, o nosso lugar que a gente já conhece, um lugar de conforto, estava em Libra. Então, qual foi o maior chamado? E aqui eu acho interessante, porque estamos em reta final do ano de 2024, pelo calendário gregoriano, e a gente está falando exatamente de concluir um processo. Olha aí para o seu ano de 2024, o quanto você não se viu precisando olhar para as suas relações e falar, peraí, será que isso daqui tá legal? Será que isso daqui está equilibrado? Como é que estavam as suas relações amorosas, profissionais, sociais, familiares? Quantos relacionamentos não chegaram ao fim depois de anos? Às vezes 10, 15 anos. Por quê? As pessoas não estavam ali querendo mergulhar e perceber o quanto estava desequilibrada essa relação. O quanto muitas vezes você se perdeu de você mesmo porque você estava no excesso do outro. E no excesso do outro, quem que você foi reprimindo, deixando para lá? Você mesmo. Essa é uma linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui para as relações, mas que eu convido para que você faça para qualquer vício, para qualquer excesso que você tenha. Se você tem uma compulsão por alimento, o que essa compulsão pelo alimento está escondendo? É uma dor que você sente no quê? É falta de amparo? É uma dor que você se sente só? Que dor é essa? Que falta é essa que te aperta o peito? E aí eu vou lá e sou compulsiva no doce? Sou compulsiva no alimento? Sou compulsiva no exercício físico? E aqui não existe nada que no excesso continue sendo benéfico. As polaridades de uma mesma corda, elas são sempre destrutivas. O radicalismo não nos leva a lugar nenhum. Não é mesmo que a frase a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade? É exatamente sobre isso. Quando a gente está falando dos excessos, a gente está falando sempre de um lugar que é destrutivo. Aline, mas eu tenho excesso por atividade física. É destrutivo. Você vai perceber que de alguma forma, se você está num excesso que ele é radicalismo, ele é destrutivo. Aline, mas eu tenho excesso por estudar. É destrutivo. Tudo que a gente faz, numa medida que ela é desproporcional, ela está servindo de uma fuga para que a gente não olhe para algum lugar que nos dói. Visto anorexia, bulimia, não é isso que a gente tem? Exatamente. Às vezes muitas pessoas que exageram no exercício e vão lá e fraturam e tem algum rompimento na musculatura e tem algum fratura algum osso, tem acontece alguma lesão nas articulações por excesso. É o que é isso? O que tudo isso está escondendo, que é uma dor, que é uma questão sua interna. Para essa semana que a gente está nesse transbordamento da lua cheia, né, que estamos sendo convidados principalmente a olhar para essa nossa porção que em sua maioria é reprimida. Um exercício muito interessante é que você olhe exatamente aí, para qual é esse lugar que você está exagerando, que você está fazendo demais. Ah, pode ser excesso de pensamento? Claro! O que tá escondendo esse excesso de pensamento? Ah, excesso de insônia. Olha só, o que é insônia demais? Tá escondendo? É excesso de medicamento. O que é? Se a gente tem essa capacidade de olhar para os nossos excessos e perceber que ali neles tem a raiz do nosso problema, olha que bonito. Assim eu tenho a capacidade de falar assim, então é aqui que tá difícil para mim. É isso aqui que eu tô escondendo, é aqui que tá me doendo. Como é importante se a gente souber olhar para tudo isso, para que a gente possa aí desvendar os nossos desequilíbrios, conseguir encontrar muitas vezes algo que nos dói e a gente não estava percebendo. Então, aproveitem, não recriminem. Eu falo que a pior coisa que a gente tem é tentar recriminar uma compulsão ou recriminar algo que a gente está em excesso. O que de maior e de mais benefício a gente pode fazer para o nosso próprio desenvolvimento é percepção. Perceber aonde você está exagerando, perceber aonde você está passando na medida, para que você volte uma casinha, perceba o que está lhe faltando, a dor que está doendo,
E aí sim você tem nas suas mãos a capacidade de transformar. Desejo uma super lua para todos nós, uma lua cheia aí de muita clareza, muito auspiciosa para que a gente possa ter essas revelações e esses insights e com certeza aí avançando nos nossos desenvolvimentos.